Graças a Deus. Hoje o texto bíblico é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos do 12 ao 16, e está conosco então, na ficha, no currículo aqui do nosso convidado, hein? Ele é ministro do Evangelho, pedagogo, bacharel em teologia, pós-graduado em teologia do Novo Testamento, possui licenciatura e mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Mato Grosso, professor de filosofia e sociologia no curso de Direito da Faculdade FACIP, CPA, de Cuiabá, e de teologia na Uniaselv. Está conosco, convido aqui para estar ocupando seu espaço aqui na tela, Jonas Mendes. Seja bem-vindo, Jonas. Aê! Tudo bem, Jonas? Nos ouve bem? Como é que está você? Estou ouvindo muito bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Também te ouvimos muito bem. Muito obrigado por atender o nosso convite, viu? É uma alegria, fico muito grato. É um prazer estar com vocês aí, sendo o Jonas o Xará, né? Aqui isso, agora nós vamos tomar conta do mundo. Com certeza, o mundo é nosso. 2 contra 1 aqui, vai ficar apertado para o Murilo. Ele já perdeu, já, viu? Olha, e o Jonas tem um canal lá no YouTube, canal Jonas Mendes, onde ele dá aulas de filosofia, e eu até falei que ele usa umas camisetas bem legais lá. Eu tinha até tirado um print, Jonas, mas eu não vou trazer não, que tinha uns candis na camisa, rapaz. Eu falei, já era uma profecia do que haveria de vir, já está aqui no Japão, graças a Deus. Você viu só? Eu tenho um canal, basta colocar Jonas Mendes Acha, e se colocar também no YouTube Nárnia e o Cristianismo, vai aparecer outro canal, onde eu faço alguns comentários sobre relações entre as crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, comento alguns livros dele também, aí já seria um outro canal. Aí fica aí para quem tem interesse, eu comento alguns livros dele, e aí já é uma perspectiva mais para a literatura cristã, né? E tem filosofia e sociologia também, mas colocando Jonas Mendes aparece um monte de coisa lá. Aparece tudo. E Nárnia, nós aqui em casa, aqui pelo menos, somos fãs. Minha esposa, muito mais do que eu, tem livros de Nárnia, já assistiu com os meus filhos aqui pequeninos, e isso faz parte, tem a ver com o objetivo aqui do nosso canal, que é falar para as pessoas que dá e precisamos servir a Deus também na sociedade, né? E ele fez essa história tão maravilhosa, já começando a entrar aqui no nosso tema, é que ele conseguiu colocar um pensamento cristão que veio no livro, veio em formatos de filme, cinema, está no mundo inteiro, pessoas que estão de várias linhas, etnias e religiões que talvez sem perceber, podem perceber depois, mas estão recebendo o evangelho através dessa obra do C.S. Lewis, né, que é Nárnia. Perfeito, justamente. O C.S. Lewis, ele era professor de literatura em Oxford, né? Então, um intelectual de sua época, muito expressivo. Tinha amizade com Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, eles tinham um grupo de bate-papo e tudo mais. E as Crônicas de Nárnia, ela é um livro importante porque a Inglaterra, naquela época, ela estava tomada por uma perspectiva materialista. E o C.S. Lewis, ele estava pensando, né, como que eu poderia transmitir, de alguma maneira, o evangelho para crianças, que a literatura fantástica é um livro para crianças, mas que, na verdade, os adultos têm dificuldade de entender, né? E isso é interessante, inclusive, porque o C.S. Lewis ele já vai partir desse pressuposto mesmo, de que as crianças conseguem entender aquilo porque elas ainda não foram, a mente delas ainda não foi domada por essa perspectiva materialista, então ela ainda consegue acreditar no sobrenatural, ela ainda consegue acreditar no mundo que há encantos, né? Por isso que nas Crônicas de Nárnia, a Lúcia, a menorzinha, que conta a história dela, que ela foi, visitou Nárnia, os mais velhos não acreditavam. E aí o professor, né, no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, vai dizer, bom, mas ela não costuma mentir. Então por que você não acredita nela? Então, a ideia do C.S. Lewis é transmitir o evangelho através da literatura, e a literatura de boa qualidade. O Tolkien, na verdade, não gostou das Crônicas de Nárnia. O Tolkien disse, olha, eu não gostei porque isso que você está fazendo aí isso é estilo alegoria, não gostei, mas, na verdade, as Crônicas de Nárnia não é exatamente uma alegoria, né? Porque se você for tentar pegar
elementos ali, um para um, não funciona nessa interpretação. Na verdade, é uma história, por assim dizer, da cristandade, porque os 7 livros, ele conta a história desde a criação até o final, né, do Apocalipse no último livro. Então, é uma história, por assim dizer. É uma história que, igual você falou, não dá para levar no 1 a 1, mas tem a questão da licença poética, né? E a gente falou isso até na nossa última transmissão, que ao utilizar a licença poética para você fazer música, para você pintar um quadro, fazer cinema, você pode utilizar elementos que são da cultura, digamos assim, a cultura secular, mas que não é uma cultura profana, ela não vai profanar o evangelho, ela não vai profanar o cristianismo. E você fazendo uso usando o secular com uma licença poética para levar a Cristo, você tem esse alcance aí, que é um belo exemplo que você até já trouxe aqui para a gente, que é as Crônicas de Nárnia, né? Então, caso alguém esteja ouvindo aqui, nós temos muitas pessoas que estão nos ouvindo, Jonas, que não são crentes, cristãs, assim, do jeito que a gente está lá na igreja toda semana, pessoas que são simpatizantes do evangelho, pessoas que temos católicos, temos cristãos, pessoas reformadas que estão ouvindo o nosso programa, pessoas que eram da igreja e não estão mais na igreja, se chamam de desigrejados, mas continuam interessados pelo evangelho. Então pode ser que alguém ainda não soubesse, né, que as Crônicas de Nárnia são esta obra tão maravilhosa que representa Cristo. Quem é o Cristo lá nas Crônicas de Nárnia? Explodindo cabeças para quem ainda não conhece. Perfeito. O Cristo nas Crônicas de Nárnia é o Aslan, que é o leão, ele que cria todas as coisas. Na verdade, o próprio C.S. Lewis ele deixa isso claro. Uma vez, uma mãe ficou preocupada porque o filho dela estava gostando tanto de Aslan que ela ficou com medo do filho dela acabar trocando Aslan por Jesus. Aí ela mandou uma carta para o Lewis. E aí o Lewis respondeu para ela bem assim, ó: fique tranquila, é impossível ele gostar mais de Aslan do que Jesus ou idolatrar Aslan em lugar de Jesus. Porque, na verdade, Aslan é Jesus. E tudo que ele gosta de Aslan, ele gosta de Jesus. Porque, na verdade, o personagem, Aslan, foi criado a partir da perspectiva do próprio Cristo. Então, C.S. Lewis disse que não tinha como trocar Aslan pelo Cristo, porque Aslan, na verdade, é o Cristo dentro da literatura de Nárnia. Isso fica claro e visível quando você vê, por exemplo, o primeiro livro, né? Que é o Sobrinho do Mago, onde vai mostrar a criação de todas as coisas. Aslan começa a cantar e tudo começa a ser criado, do nada. É criação de Gênesis, né? Ex nihilo, do nada. Isso é muito visível porque, por exemplo, quando a gente pega textos como Colossenses 1,15, Hebreus 1 e outros mais, diz que tudo foi criado nele, por ele e para ele, ou seja, em Cristo. Todas as coisas foram criadas em Cristo. Então, Cristo também é o agente da criação. Em Gênesis você tem lá Deus, né, falando, haja luz, mas você tem o Espírito pairando sobre a face dos abismos, sobre a fonte das águas, e tem a palavra de Deus falada. Agostinho de Hipona chegava a dizer que essa palavra é o próprio verbo, é o próprio Cristo. E o Espírito prepara o cenário para que a palavra criadora venha, que é o próprio Cristo Jesus, ele é o verbo. Então ele também é agente criacional. Por isso que Lewis coloca Aslan como o agente da criação, porque Cristo é o verbo, a palavra criadora. Então, Aslan, nessa perspectiva, é o próprio Cristo. Se a gente fosse comparar aqui, né, as Crônicas de Nárnia com O Senhor dos Anéis, que também é uma literatura cristã, que muita gente, pelo menos eu não sei aí, mas aqui no Brasil, né, o povo tem muito receio, porque eles falam, meu Deus, mas tem mago, tem esses personagens feios, isso aí é do demônio, né? Eles ficam com medo, porque aqueles bichos feios, né? Quando aparece lá o Sméagol, né? Meu Deus, o Gollum, lá, Sméagol, é aquela coisa, né? My Precious, aquela coisa feia. E aí todo mundo fica com medo, né? Todo mundo tem um conhecido que parece o Sméagol, né? Bom, justamente. Esse parênteses aqui. Espero que não sejamos nós, né? O Senhor dos Anéis é uma literatura cristã. Só que o que as pessoas precisam é conhecer a literatura como um todo. Então, se pegar, por exemplo, o primeiro livro da Ordem Lógica, que é Silmarillion, mostra a criação também, que o Tolkien fez. Lá tem Eru, o Ilúvatar, que é o Deus único, na língua nórdica, e aí ele cria os Valars, que seriam seres angelicais, os anjos, coisas do tipo. E ele estabelece uma melodia.
ó, você vai tocar só essa melodia aqui nessa tonalidade, suponha que seja em dó maior, vai tocar aqui. E aí, de repente, um daqueles seres criados começou a destoar, mudou a melodia, mudou a tonalidade, e houve um desarranjo, uma desarmonia nos céus. E aí, por isso, Eru baniu ele. E aí ele que vai se tornar o mal e vai vir para a Terra-média e vai tentar aniquilar toda a criação de Eru. Ou seja, é a queda, né, dos seres angelicais, como a Bíblia propõe, e aí vem toda a perspectiva de redenção. Eu sei que o interesse da live não é falar só sobre a literatura, Não, óbvio, né? Você está em casa, todo mundo aqui se interessa muito pelo assunto aí, aqui todo mundo assistiu, apesar que eu sou, assim, da geração mais jovem e tal, eu assisti depois, né? Tá. Mas você está em casa. Uma vez esteve conosco um rapaz inteligentíssimo, não vou dar assim muitas dicas, mas um rapaz muito querido, que ele veio do Brasil, você falou, não sei se aqui no Brasil o pessoal tem meio que medo, né? E ele era muito fã até hoje ele é fã das Crônicas de Nárnia. E ele tava assim com uma correntinha e tal, e tava por dentro da camiseta. Eu falei, mas por que você não põe para fora para eu ver? Aí ele me mostrou assim, era um dos personagens de Nárnia. Ele falou, não, aqui no Brasil, assim, a gente tem que meio que... Mas aqui, graças a Deus, os irmãos a gente tem sabido conviver, que é o objetivo do nosso programa, de forma geral, e também dessa live de hoje, desse programa especialmente de hoje. Já entrando, então, na questão do tema, pensamento cristão. O pensamento cristão, óbvio, tá implícito aqui no nome de que é de Cristo para cá, para a gente não voltar muito na filosofia lá para os tempos dos judeus, né? Mas de Cristo para cá, eu percebo que o apóstolo Paulo é um excelente filósofo, debatia com filósofos, e havia a filosofia grega e romana do seu tempo que era muito forte, né? Eles eram bem próximos ali de Sócrates, Platão, 300 anos mais ou menos. E depois disso a gente vê os primeiros pais da igreja combatendo também, criando filosofia cristã, combatendo a filosofia secular da sua época. Depois nós vamos ver ali mais na era medieval, a gente vê Tomás de Aquino fazendo uma grande obra, um grande trabalho, colocando fé e razão próximas, né? Não, uma não elimina a outra. Depois a gente vê na parte do iluminismo, né? Quando a igreja começa a perder um pouco a sua força e os filósofos, os pensadores começam já a tirar um pouco Deus do raciocínio filosófico, que vem a coincidir com o protestantismo ali, a raiz do protestantismo, né? Martinho Lutero, Calvino e outros. E depois a gente vai chegando aqui na nossa era moderna, onde a gente vê aquele triunvirato, né? Que o pessoal que é mais ateu gosta de chamar de triunvirato, que é Nietzsche, Freud e Darwin, onde eles vêm para decretar que Deus está morto. Mas não deu certo. E agora nós estamos no pós-modernismo. Então, fiz aqui bem por cima, né? Não sou especialista como você é, sou apenas interessado pelo assunto de filosofia, mas eu vejo em todos esses momentos que houve quem lutasse contra esses pensamentos seculares, né? Que tentava eliminar Deus ou que tentava colocar Deus dentro de uma caixinha. Não, Deus está aqui, Deus é meu, é minha propriedade, como alguns papas tentaram fazer, e ali tinha então, aquele que queria fazer Deus a sua patente, a sua propriedade na religião, e tinha aquele que dizia, não quero religião de jeito nenhum, porque ela é opressora, ela quer os bens das pessoas, e sempre nesse meio desses dois exageros, tinham homens que entendiam o evangelho do jeito que tem que ser, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo do jeito que tem que ser, e eles conseguiram trazer uma filosofia, um pensamento cristão puro até os nossos dias. Isso é o que eu percebo. Eu gostaria que você pudesse dizer para a gente, disso aqui que eu falei, desse panorama, que pudesse pegar essas minhas palavras aqui, que são meio que impróprias, e trazer num raciocínio mais professoral, né, de quem entende perfeitamente do assunto. Perfeito, muito boa a sua colocação, realmente essa é a perspectiva, né? Se a gente for olhar como você fez essa construção, eu vou trabalhar em cima dessa linha aí de pensamento que você construiu, fica muito bom. Se a gente olhar o apóstolo Paulo, o cristianismo nascente,
ele de fato estava em um cenário em que a filosofia grega exercia uma influência muito grande, bem como o judaísmo. O judaísmo, ele recebeu também influências do helenismo. Quando Alexandre o Grande conquistou todas aquelas regiões, ele espalhou a cultura grega, né, a cultura helênica, para todas aquelas regiões, algo que Aristóteles não gostava. Os gregos não gostavam disso. Os gregos achavam que gregos e bárbaros. Se você não falou grego, você é bárbaro. Então, para eles era mais ou menos assim, né? Mas Alexandre o Grande espalhou a cultura grega e helênica para todas as regiões. Então, a filosofia, ela acabou meio que se universalizando. Então, você tinha centros de filosofia em todos os lugares. Por exemplo, a cidade de Tarso, onde Paulo residiu, morou, nasceu, tinha centros filosóficos importantíssimos, dos estoicos, dos epicureus. O apóstolo Paulo conhecia muito bem. Tanto é que em Atos 17, ele vai dialogar, e lá tem estoicos, epicureus, ele cita Cleanto no hino a Zeus. Inclusive, resgata aquilo que você falou, de usar coisas que a gente chama de secular, que pertence à cultura secular, para propósitos cristãos, né? Então, tinha, inclusive, nos pais da igreja, um debate muito, muito sério, né? Devemos usar a filosofia ou não? Alguns diziam, não, filosofia não tem nada a ver. O que tem a ver é Atenas com Jerusalém, dizia Tertuliano. Não tem nada a ver. Atenas e Jerusalém não tem nada a ver. Outros, como, por exemplo, Clemente de Alexandria, bem como Justino Marte, diziam, não, podemos usar sim, porque os judeus, quando vieram do Egito, trouxeram ouro do Egito. Então, o ouro do Egito, os bens do Egito que eles pegaram, serve para nós. É a filosofia, eles diziam. Então, a filosofia, ela tem seus bens. Paulo, ele cita o hino a Zeus de Cleanto, dizendo, somos sua geração, porque nele somos gerados, nele nos movemos. E Cleanto era um estoico. Então, Cleanto era um estoico. Você percebe que o apóstolo Paulo citava bem como muitas outras coisas, né? Quando, por exemplo, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, então vão a nossa fé. Então, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Era um pensamento também que era muito difundido em sua época para aqueles que não tinham uma perspectiva de futuro ou de vida após morte. O apóstolo Paulo sempre usava esse tipo de pensamento. Então, os cristãos, quando precisar interromper aí, pode interromper à vontade, tá? Não, tá tranquilo, tá interessante. Viemos para isso. Eu só dei risada porque eu lembrei do Bon Vivant, né? Que é o. Para que pensar em outra vida? Tem que aproveitar essa vida aqui, né? Comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Já no apóstolo Paulo já tinha esses caras, né? Já tinha, isso aí é aquela ideia de Eclesiastes, nada é novo, né? Tudo que já foi um dia, então é mais ou menos isso aí mesmo. Na verdade, você percebe que o apóstolo Paulo, como os cristãos primitivos, eles conseguiram lidar bem com esse cenário diverso dos tempos primitivos. O próprio judaísmo era multifacetado, ele não era um movimento único, monolítico. Existiam inúmeras faces. Então, o judaísmo, ele tinha inúmeras características, e inclusive o próprio judaísmo também sofreu influência do platonismo, os cristãos vão sofrer influência do neoplatonismo, de Plotino. O Agostinho de Hipona, quando ele aparece, que foi um dos grandes pais da igreja, nós temos dois grandes momentos, vou destacar, Agostinho e Tomás de Aquino. Esses dois são importantes porque eles fizeram sínteses, ou seja, eles conseguiram fazer uma junção do pensamento cristão com a filosofia grega, com a cultura de sua época. Agostinho de Hipona, a princípio, ele não era cristão, a princípio sua mãe era mônica, orava por ele, mas ele não era um cristão. E aí, depois, a princípio, então, ele era um maniqueu, ele se tornou um maniqueísta, né? O maniqueísmo dizia que existiam duas forças iguais, o bem e o mal, que rivalizavam e tudo mais. Tem gente que é meio maniqueísta hoje, né? Porque acha que o mal e o bem estão na mesma proporção, como se o diabo tivesse a mesma força que Deus e tudo mais. Esses filmes que lançam por aí, eles são maniqueístas. Eu falo para os meus amigos. Você assiste aquele filme, por exemplo, A Freira, que lançou aí, né? Aquele filme é maniqueísta. Por que esses filmes são maniqueístas? Porque o mal, ele tem poder, assim, quase que acima do bem, tá? Ninguém pode fazer nada. Deus ali quase que não existe, o bem quase que está sofrendo. Tipo umas igrejas que a gente vê por aí, né? Alguns cultos em algumas igrejas aí. Cultos maniqueístas. Desculpa interromper. Sabe, né? Só uma eles não sabem, mas eles estão. Continua, desculpa aí, Jonas, eu interrompi. Porque... que isso, boa observação. Então, o que Agostinho fez depois que ele se converte, Agostinho vai fazer uma síntese entre o neoplatonismo, as influências das filosofias do seu tempo, com o cristianismo. E aí a obra magna dele, vou destacar, tem muitas, mas a Cidade de Deus,
quando Roma é invadida em 410 por Alaricos, bárbaros, e aí surge aquela questão, mas Roma, por que Roma caiu? Bom, Roma caiu porque o cristianismo enfraqueceu Roma. Nós substituímos os deuses de Roma, logo, Roma caiu, porque o Deus cristão é um Deus fraco que não pode proteger Roma. Se nós tivéssemos com os nossos deuses ainda, Roma continuaria sendo uma potência. E aí a culpa da queda de Roma é o cristianismo. E Agostinho vai mostrar que não. Ele vai mostrar que existem duas cidades, a cidade de Deus, a cidade dos homens. A cidade dos homens ela é movida pela vaidade, pelo amor próprio. Também existem dois amores. A cidade dos homens ela foi fundada por Caim, que odiou a Deus e amou a si próprio. Então a cidade dos homens é movida pelo amor próprio, o amor sui, o amor de si. A ideia de amor sui, Agostinho, é curvar-se, é o amor curvado a si mesmo. Enquanto que a cidade de Deus ela é fundada por Abel, que é movida pelo amor a Deus e a renúncia de si mesmo. Então, os homens, a cidade de Deus é em meio à cidade dos homens. A cidade dos homens vai cair, porque ela é marcada pela derrota, pela queda, pelo fracasso, pela vanglória, pela soberba. Mas a cidade de Deus sempre vai permanecer. Então ele vai mostrar, já destaca uma filosofia da história aí, né? E o pensamento cristão vai ser influenciado muito por isso. Depois destacando agora, né, pegando já Tomás de Aquino faz outra síntese importante no pensamento cristão. Estou pulando aqui porque a gente não tem tempo suficiente. Sim, né? o Agostinho é mais ou menos ali no século III e o Tomás de Aquino seria o século XI, XII? Século XIII, isso essa época aí mesmo. Né? Então nós temos sim. um período bom entre eles, né? Sim, e então essa síntese que você fez foi o Agostinho, ali no início, terceiro século, e agora o outro filósofo mais influente, que é o Tomás de Aquino. Um aluno bastante aplicado aqui do nosso seminário, ele começou a gostar aqui do tema e tudo. Eu falei para ele, então leia, já que quer aprofundar, a Suma Teológica do Tomás de Aquino, que eu acho que ele faz ali um bom compêndio do que é um pensamento, mas não é um livro fácil para iniciantes. Você já tem que ter uma certa bagagem aí de leitura, de gostar, para você entrar lá e consultar todas as áreas, né? Então, acho que fica bom você pontuar, então. A gente pontua Agostinho, Tomás de Aquino, e aí a gente vem aqui para a era mais próxima da gente, por gentileza. Perfeito. Tomás de Aquino ele é importante porque Tomás de Aquino ele vai fazer uma outra síntese, bem como Agostinho. Agostinho teve que lidar com esse desafio. Como que a fé cristã vai dialogar com essas influências filosóficas do seu tempo? Platônicas, neoplatônicas e tudo mais. Agostinho conseguiu lidar bem com isso. Agora, Tomás de Aquino tem um outro desafio, porque na época de Tomás de Aquino, as obras de Aristóteles haviam sido descobertas pelos islâmicos, pelos árabes, que eram filósofos, né? Averroes, Alfarrabe, Avicena e outros mais, eles descobriram as obras de Aristóteles que estavam perdidas há muito tempo. E aí começaram-se a traduzir as obras de Aristóteles. Tomás de Aquino, então, ele tem um contato com as obras de Aristóteles e o desafio é como conciliar o pensamento de Aristóteles com a fé cristã. Se Agostinho tinha desafio de conciliar as obras platônicas e neoplatônicas com o pensamento cristão, o desafio de Tomás de Aquino são com as obras aristotélicas, porque agora Platão está deixando de ser a influência, agora é Aristóteles. E Tomás de Aquino, então, ele vai lidar com esse desafio. Tanto é que em Tomás de Aquino, você tem uma valorização da natureza, em Platão, em Agostinho, você não tem tanto. Por quê? Porque para Platão, o nosso mundo aqui, o mundo que seria o mundo das sombras, ele é simplesmente uma cópia do mundo das ideias, que é o mundo real, verdadeiramente, esse é o mundo verdadeiro, para assim dizer, o mundo real. Nosso mundo é uma cópia do mundo das ideias. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, o verdadeiro mundo é esse aqui que existe. Aristóteles estudava a natureza, estudava as plantas, os animais. Tomás de Aquino recebe essa influência, e aí ele vai dar uma valorização naquilo que vai ser chamado de teologia natural. A partir da natureza, da criação, podemos encontrar o Criador. Aí vem as 5 vias, né, de Tomás de Aquino. Por que Tomás de Aquino tem as 5 vias? Porque eu parto da experiência, vou partir daquilo que estou observando, da natureza, da criação. Isso só é possível porque ele teve um contato com as obras de Aristóteles, porque Aristóteles valorizava a natureza e a criação. Então, para entender as obras de Tomás de Aquino, você precisa entender Aristóteles, porque aí você consegue entender com mais facilidade Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele conseguiu encaixar bem a relação entre fé e razão, porque Tomás de Aquino, de alguma maneira, ele vem na mesma linha que Agostinho, nessa perspectiva entre fé e razão. Agostinho dizia que a fé ela é como se fosse um farol que ilumina a razão. Sem a fé, a razão anda no escuro.
Então há uma relação muito clara entre fé e razão, e Tomás de Aquino resgata isso e vai no mesmo caminho. Só que depois vem surgindo aquilo que vai ser chamado de via moderna, com Guilherme de Ockham, e a via moderna, ela já não tem mais essa perspectiva de encaixar fé e razão e dizer que elas andam em harmonia. Para Guilherme de Ockham, a razão ela se torna autônoma, ela se destaca, ela agora ganha vida própria, de maneira que a fé está lá no seu campo. Não tem mais muita relação. Isso influencia a modernidade. Para a modernidade, onde a gente vai perceber claramente essa autonomia da razão, com quem? Com René Descartes. Penso, logo existo. René Descartes, ele chega a provar, dizer que Deus existe e tudo mais, só que isso aí, esse Deus que existe para René Descartes, é um Deus que é simplesmente uma garantia metafísica de que as minhas faculdades funcionam bem, de que eu consigo, de fato, de que não vou ser enganado. O Deus que Descartes está propondo, embora ele fosse um cristão, ainda que, sendo um cristão, ele vai propor uma ideia que é, de alguma maneira, não cristã, porque ele propõe a autonomia do indivíduo. A verdade não se encontra mais em Deus, como Agostinho dizia. Eu encontro a verdade em quem? Em Deus, porque Deus é a verdade. Então, perscrutando o meu próprio interior, encontro Deus, porque Deus está no meu íntimo. Agostinho dizia, né? Busquei-te, procurei-te de todos os lugares, perguntei aos céus, és tu, porventura, meu Deus? E o céu disse, não. Olhos acima de mim. És tu, porventura, meu Deus? Perguntei aos mares, ele disse, não. E aí, quando ele olha para o seu interior, ele disse, buscava-te em outros lugares, mas tu estavas em mim o tempo todo. Tu criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não estará em paz enquanto não descansar em ti. A ideia de que você encontra Deus em sua interioridade. A verdade está em Deus e por isso você consegue encontrar a verdade quando encontra Deus. Para Descartes não é mais assim. A verdade agora está no próprio sujeito, nas faculdades cognitivas do próprio indivíduo. A verdade agora é uma criação do próprio sujeito, não mais de Deus. Então desculpa interromper, né, Jonas? Então a gente pode dizer que Descartes contribuiu também para o pensamento pós-moderno, que é o que até abarca um pouco o tema de hoje, né? Com certeza. Tem um livro, que eu sou a tese de doutorado dele, um cara chamado Bittencourt. Ele escreveu um livro, A Morte de Deus em Descartes. Ele vai defender que a morte de Deus já começa em Descartes. Por quê? Porque Descartes já proporcionou uma física em que Deus se torna totalmente desnecessário e um estilo de pensamento antropológico, por assim dizer, que Deus também é desnecessário. Alguém pode dizer, mas ele provou a existência de Deus no final. Mas só para dar base ao seu pensamento. Deus seria a pontinha do iceberg só. Porque o resto Deus é desnecessário. O resto Deus está ali de lado. Essa ideia, por mais que a intenção de Descartes não fosse essa, ele era um cristão. Na época dele não existia, não tinha como pensar no ateísmo, né? Lucian Freud tem um livro sobre isso, onde ele fala que o pensamento, o ateísmo ainda não é uma possibilidade nessa época. Não existe essa possibilidade de você descrer em Deus. Ele cria em Deus. Só que a consequência do seu pensamento foi devastadora para a modernidade e para a pós-modernidade. Eu vou destacar já o meu ponto e aí passo para vocês. Então, a minha ideia é o seguinte, eu creio, tem um livro famoso, né, que é A Gaia Ciência, do Friedrich Nietzsche, já foi citado aqui, né, pelo Jonas. Nietzsche, no aforismo 125, ele vai contar a história de um louco que sai na praça com uma lanterna. Nietzsche está parafraseando o pai dos cínicos, né, que era um cínico cachorro, né, o cara que vivia como cachorro e tudo mais. Ele dizia que ninguém precisava dessas coisas que a sociedade dá, porque o que eu preciso da natureza já me deu. Então ele vivia como Sim. Dionísio, o nome dele, ele vivia como um cão e tal. E o personagem Chaves foi criado baseado nele, porque ele vivia em um container, né, e tudo mais. O louco de Nietzsche sai na rua com uma lanterna e ele procura, né, Deus. Ele chega na praça onde tem uma série de ateus e ele grita, onde está Deus? Procura-se Deus. E aí aqueles ateus começam a rir e zombar, dizendo, grita mais alto, Deus está surdo, talvez eu estou dormindo, Deus viajou. Começa a zombar. O louco olha para eles atentamente e diz, vocês não perceberam? Deus está morto. E nós o matamos. Vocês não sentem a putrefação divina? Não conseguem ouvir o barulho dos coveiros enterrando Deus? Deus está morto. Deus permanece morto. Aí o louco para e olha e diz assim, mas eu vim cedo demais. O que significa tudo isso? Nietzsche, na verdade, está mostrando, porque Nietzsche morre em 1900. Seria a transição do período da modernidade para a pós-modernidade, né? Então, muitos consideram Nietzsche o pai da pós-modernidade. Então, Nietzsche era um moderno e pós-moderno ao mesmo tempo. O que Nietzsche vai perceber é que a modernidade, ela matou Deus. Mas em que sentido que a modernidade mata Deus? A modernidade mata Deus fazendo com que Deus se tornasse totalmente desnecessário. Porque na modernidade, a ciência substitui Deus.
As ideologias, por exemplo, o marxismo, o humanismo, essas visões de mundo, elas substituíram Deus. Nietzsche vai destacar isso claramente, inclusive. E esses pensamentos, eles eliminam Deus, colocam Deus de lado, Deus tornou insignificante, e aí você tem agora, para que você precisa de Deus? Tem a modernidade, você tem a ciência, você tem o humanismo, você tem o marxismo, que propõe uma história da humanidade muito bem desenvolvida, embora tenha falhas, mas você tem vários sistemas que Deus é desnecessário. É aquilo que Laplace falou quando apresentou a Napoleão Bonaparte, seu sistema das luminosas e tudo mais, e Napoleão Bonaparte perguntou, mas aonde está Deus em tudo isso? Aí Laplace diz, olha, Deus aqui é desnecessário. Eu não preciso dessa hipótese. Então, para a modernidade, Deus se tornou desnecessário. E Nietzsche percebeu isso. Então, ele vai dizer que os homens, que os modernos mataram Deus, porque Deus se tornou desnecessário. Deus não era mais importante. O homem não precisava mais de Deus. E começou com Descartes, a autonomia do indivíduo. Só que o que Nietzsche vai mostrar é que, ao eliminar Deus, você tem consequências. E os homens modernos não estavam preparados ainda para ver as consequências daquilo que eles haviam feito. Por isso que o louco vai dizer, eu cheguei cedo demais, porque vocês ainda não estão preparados para perceber as consequências do que vocês estão fazendo. Quando você mata Deus, você tem uma série de consequências. Quando você elimina Deus, você tem consequências. E quais são as consequências disso? Nietzsche destaca. Nietzsche vai dizer, eliminamos o nosso Sol. Imagina se a Terra perdesse o Sol. A Terra estaria vagando pela escuridão, não haveria vida. Porque o Sol é uma espécie de referência. Ele diz que nós perdemos o horizonte. Ou seja, todo tipo de referência, Nietzsche está dizendo, vai ser eliminado quando Deus é eliminado. Aí Nietzsche diz, estamos caindo para cima, para baixo, para os lados. Haverá, porventura, ainda um em cima, um embaixo, um lado? Não há, porque para dizer que há um cima, embaixo, você precisa de um referencial. Mas Deus é o referencial absoluto, ele foi eliminado. Então não há mais referencial. E Nietzsche, por isso que o louco está com uma lanterna em plena luz do dia. Porque se o sol desapareceu, que é Deus, então só há escuridão. Aí Nietzsche vai dizer o seguinte, há duas coisas. Nós podemos encarar as consequências da morte de Deus, porque agora que Deus está morto, não dá mais para viver, não dá mais para crer na razão, na ciência, no homem, em todo o progresso que se tem, porque é só uma perspectiva cristã. E Deus não existe. Deus está morto. Então isso aí deve ser eliminado. Você não pode continuar acreditando em tudo isso. Ou você elimina tudo isso e crê que Deus está morto, e você então vai precisar de um novo homem, que é o além do homem, o super-homem. Então você elimina a moral. Por isso que Nietzsche era contra a moral ocidental, que é uma moral cristã. Nietzsche era contra essa perspectiva de céu, de inferno. Por quê? Porque isso aí, se Deus está morto, tudo isso deixou de existir. Ou você crê que Deus morreu e aceita as consequências da morte de Deus e deixa tudo isso de lado, ou você, então, continua erigindo um novo Deus para você aí, ou você continua vivendo com a sua fé em Deus, mas você vai ser, então, um desonesto. Nietzsche aceitou as consequências da morte de Deus, e por isso que Nietzsche tentou desconstruir tudo, porque Nietzsche disse, uma vez que Deus está morto, agora temos que lutar contra as suas sombras, porque a sombra de Deus ainda está aqui. Nietzsche dizia, Buda morreu, mas a sombra dele continuava na caverna. Então temos que lutar contra a sombra de Deus. E o que é a sombra de Deus? São os valores, a ciência, a razão, a concepção de homem, de dignidade humana. Tudo isso aí, Nietzsche vai dizer, é sombra de Deus. Porque só cremos nisso porque o pensamento cristão que nos deu isso. Essa perspectiva de... Eu vi o Murilo citando aí, acho que a questão da dignidade humana, os valores humanos e tudo mais. Isso é uma concepção, essa liberdade de expressão, essa é uma concepção cristã. Liberdade de consciência, de culto, é concepção cristã. Então Nietzsche vai dizer, tudo isso tem que ser eliminado, porque Deus morreu. A pós-modernidade, eu entendo, que é justamente a consequência lógica da morte de Deus. Porque a pós-modernidade é onde você já não pode mais falar de valores morais absolutos, porque não tem mais referenciais. Onde você fala, por exemplo, de uma verdade absoluta, você está sendo o quê? Você está sendo ignorante, intolerante, totalitarista, né? Totalitarista, porque os referenciais foram eliminados. Veja só uma consequência clássica disso aqui. Se Deus está morto, logo, a concepção que se tinha de homem, que é uma concepção judaico-cristã, ela também é mentirosa. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Porque no Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou macho e fêmea, os criou à sua imagem e semelhança. Então, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Logo, a dignidade humana está residida claramente aí. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 9, Deus vai dizer que se alguém derramar o sangue do homem,
pelo homem o seu sangue deve ser derramado porque matou alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você mata alguém, você fere o próprio Deus, porque aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Só que se Deus está morto, se Deus não existe, a fé cristã é uma mentira. Como Nietzsche disse, é platonismo para o povo. Paulo, aquele farsário, Nietzsche chama Paulo de farsário. Paulo, aquele farsário, inventou tudo isso. Então, se Deus está morto, a fé cristã é mentirosa, então o homem não foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos definir o homem a partir de Deus. Então, você define o homem a partir de quem? A partir dele mesmo. Referencial para a antropologia foi eliminado. Mas se você define o homem a partir dele mesmo, então o homem se torna o seu próprio referencial, isso mesmo. Então, o que é o homem? Na verdade, você não pode dizer o que é o homem. O homem é uma declaração subjetiva, ideologia de gênero. Eu me declaro. É a teoria da performatividade. Judith Butler, por exemplo. Percebe que a ideologia de gênero ela já surge num cenário em que a morte de Deus é certa. Ela surge num cenário em que a visão de mundo cristã já não tem mais influência. O pensamento cristão já não é mais influente. A ideologia de gênero surge no cenário em que a antropologia cristã também não existe. Se Deus está morto, você não pode mais definir o homem a partir de Deus. Então você define o homem a partir dele mesmo. Isso aconteceu, inclusive, em Gênesis 3, quando o homem decide seguir a si próprio o conselho de Satanás e rejeita Deus. Porque o homem, o homem conhecia o bem e o mal a partir de Deus. Deus era o referencial de bem absoluto. O homem se relacionava com Deus. Mas agora, quando ele decide se tornar autônomo e desprezar a vontade de Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então essa é a primeira declaração de rebeldia e rebelião contra o próprio Deus. E a pós-modernidade é uma consequência lógica de tudo isso, inclusive. Bom, eu acho que eu falei muito, né? Não, perfeito. Eu gosto muito do Nietzsche, a filosofia do martelo, porque, ao meu ver, o Nietzsche, porque ele era cristão, ele era teólogo, filho de pais presbiterianos, e a partir dali ele começou a se desencantar com o sistema religioso, e aí ele foi descambando até chegar a esse ponto aí que você falou, né? Começou a criticar a Bíblia, criticar o Paulo, a Cristo, e aí ele começou a criticar o próprio Deus. Quando a gente chega nessa leitura que ele está criticando o próprio Deus, e aí vão dizer que tem um pouco a ver com a loucura, que ele começou a sofrer uma doença grave, depois ele veio a morrer acho que foi por causa disso, e ali eu já vi algumas pessoas falando de Nietzsche, dizendo assim, olha, se você deixar de lado essa parte que ele estava assim mais maluco, de criticar o próprio Deus, o próprio Criador, e você olhar somente para a parte onde ele se torna ali um iconoclasta, você então pode extrair algo bom da filosofia dele, de entender de que também aqui na Terra nós não devemos ter nenhum Deus com D minúsculo, porque ele acaba fazendo isso, ele cria o super-homem a partir do si próprio, e ele vai dizer que o homem fraco é aquele que cria regras, aquele que cria leis, e o super-homem é aquele que vai fazer segundo a sua própria vontade. Então acaba se tornando um Deus com D minúsculo. Então é bom a gente ter esse papo aqui, mas se a gente pensar assim também, dependendo do ambiente que a gente tiver, se você falar assim, eu acabei falando daqueles três que pegaram a mesma época, aí, o Nietzsche, o Freud e o Darwin. O Freud vem e se torna ali, ele fica com a fama do pai da psicanálise, embora outros já estavam estudando antes dele, e ele conseguiu, enfim, fez uma melhor propaganda, trouxe umas ideias novas, e é chamado pai da psicanálise. Vieram outros, no decorrer dos anos 1900 e pouco, que foram aprimorando a psicanálise. E a psicanálise está aí. Agora vamos pegar como a psicologia de uma forma total. Vamos juntar tudo num bojo só. Psicologia. Então nós temos filosofia com Nietzsche, psicologia, psicanálise com Freud e todos os seus derivados. E nós temos a biologia com Darwin. Então as ciências biológicas acabam também indo para o lado do ateísmo, porque Deus é eliminado. Então nós temos a filosofia se tornando cada vez mais ateísta, a psicologia eliminando Deus, e até a psicologia que mais cresce aí parece que é a psicologia
darwinista, né, que vai falar que a gente tem, por ter vindo dos animais e tal, a gente traz essa psicologia e age como um animal, aquela questão do animal racional. Então, filosofia, biologia e psicologia estão nas mãos hoje, praticamente, as pessoas são mais os ateus quem estão lidando com essas áreas, e quem gosta de assistir uns cafés filosóficos da vida vai ver que é sempre um ateu que está lá ensinando. Você vai na universidade e é sempre o ateu que está ensinando. E a gente que é cristão, a gente precisa dar resposta, a gente precisa estudar isso, se formar, se informar. Essa live hoje é uma tentativa disso. O assunto, para quem gosta, vai ficando cada vez mais, quero mais, quero mais, quero mais, mas quem não gosta, quem ainda não é muito dado ao assunto, acaba, talvez, nos primeiros 15 minutos já desligando, né? Porque não consegue entender a importância disso, mas há uma importância enorme, porque os jovens que estão ainda decidindo qual curso vão fazer, vão estudar, vão entrar na faculdade, precisam saber que vão encontrar lá professores que geralmente nessas 3 áreas são professores ateus, que vão zombar, às vezes vão dar indireta nas aulas, ou até perseguir mesmo, porque isso acontece. Então, como aqui na pós-modernidade, o Murilão ele tem pergunta também sobre a pós-modernidade, como a gente deve combater, sendo que essas 3 áreas vieram tão fortemente pautadas no ateísmo? Nós conseguimos ver claramente, como você bem destacou, as consequências da morte de Deus em todas essas áreas. Então, por exemplo, áreas como a psicologia, psiquiatria, própria filosofia, sociologia, física, todas essas áreas, elas se tornaram autônomas e na verdade, elas contam já com Deus está morto, de fato, e criam todos os seus pressupostos a partir da não existência de Deus. Então, você pensa, por exemplo, a filosofia e a sociologia hoje. Vamos pegar a sociologia, está estudando a sociedade, relações sociais e tudo mais. Ela está estudando, e ela estuda religião, inclusive, só que ela estuda a religião a partir de uma perspectiva sociológica. Ela quer saber as consequências da religião para a sociedade, mas não que ela creia. Como você pega, por exemplo, a Emily Durkheim. Durkheim, ele estuda, né, a religião, só que ele não está preocupado se é verdade, se é mentira, porque ele não crê nisso. Uhum. Ele está estudando as consequências dessa crença para a vida social. Só isso. Deus mesmo assim, é insignificante. Então, a gente consegue ver isso em inúmeras áreas. A pós-modernidade, ela tem uma vantagem. Tem muitas desvantagens, mas tem uma vantagem. Pelo menos uma vantagem. Qual que seria essa vantagem? A pós-modernidade, ela, de alguma maneira, trouxe para nós, para o debate, o assunto da religião, de novo. Então, você pode falar sobre religião hoje, a única coisa é que você não pode falar que a sua é a única que é verdadeira. Que a pós-modernidade já não aceita. Então você até pode falar que ela é verdadeira para você. Então você não pode falar que ela é verdade. Se você falar que ela é a verdade, aí já dá problema, que você já é intolerante, já é totalitarista, nazista, e você é comunista, e você é um monte de coisa, né? Aí você vira tudo. Ou seja, ela abriu esse ambiente para você falar sobre a religião. A modernidade era mais fechada, ela não aceitava tanto. A modernidade era mais... A pós-modernidade já aceita. Só que o problema é que ela aceita, só que ela aceita que a sua religião é só mais uma dentre tantas outras e interessa se é verdade, se é mentira, isso já não faz diferença. Está funcionando para você? Tá bom, então. Fique alegre e pronto. A ideia é mais ou menos essa, é o bem-estar, né? Tá dando certo para você, fica tranquilo. A gente consegue perceber isso claramente. Como que nós vamos lidar com tudo isso? Bom, eu penso que o primeiro passo é os cristãos se envolverem nessas áreas. Os cristãos devem se envolver nessas áreas. Ah, moça, é porque essas áreas estão totalmente contra a fé, não vou entrar? Não, aí que você vai entrar. Aí que você vai entrar. Porque a maioria das pessoas, elas não se tornam ateus lá na faculdade. A maioria das pessoas já são e fazem os cursos. Então, a maioria das pessoas que fazem filosofia, elas já não creem mesmo em nada, ou já não tem nenhum tipo de crença, e fazem filosofia. E aí faz doutorado, viram professor das universidades, porque os cristãos não estão se envolvendo nessas áreas. Sim, sim. Os cristãos estão recuando. E, na verdade, não deveria ser assim. Os cristãos, eles devem estar em todas as áreas da sociedade, mostrando que é possível ser cristão e intelectual, e pensar coisas complexas, porque nós temos a mente cristã, a mente de Cristo. Poxa, o Deus que criou a natureza é o Deus que criou a minha mente. Como que eu não vou entender essas coisas? Francis Schaeffer, ele dizia uma coisa interessante. Francis Schaeffer dizia, olha,
O mesmo Deus que criou todas as coisas, criou a natureza, que criou o mundo, é o Deus que criou a minha mente. Então ele me capacita a entender a criação. E quanto mais eu entendo da criação, mais eu entendo de Deus, porque a criação reflete o Criador. Então, a ideia é de que o cristão ele deve se envolver com a ciência, com a filosofia, com a história, e tentar fazer filosofia, ciência, história de alguma maneira, numa perspectiva que glorifique a Deus. Vamos pensar, por exemplo, a psicologia. Você pega o ramo aí do behaviorismo, né, a área comportamental, que trata o ser humano meramente como um organismo que responde a estímulos do ambiente. É como um animal ali, né? Pega lá os cachorros de Pavlov, lá, o condicionamento lá. Ouviu o sino, começa a salivar. É só isso aí. A gente sabe que o condicionamento é verdadeiro e é real. Só que qual é o problema dessas áreas? Ela é reducionista. Ela reduz o ser humano, que é complexo, a meramente uma faceta ao seu comportamento. Aí é um problema. O ser humano é só isso? Claro que não. A fé cristã vai mostrar que não. Mas o comportamento é real, a gente conseguiu provar. Bom, o fato de você provar que existe condicionamento não significa que o ser humano seja meramente só isso. Uhum. Então, eles pegam uma coisinha que é verdadeira e absolutizam ela. E aí trabalham e criam toda uma antropologia em cima de uma coisinha tão pequenininha. E aí esse é o problema. O cristão... É um pouco contraditório também, né, da parte deles isso, né? E até quando eles falam que não tem verdade absoluta, na verdade eles já estão criando um absolutismo também dentro dessa premissa aí, dessa máxima, né? Então é complicado, né? Eu tenho verdade absoluta para nós, para eles tem. Sim, eu tenho umas perguntas aqui, Jonas, eu vou guardar para entrevista lá no YouTube, lá, que eu acho que vai render mais, já que a gente já está bem adiantado. Não que elas são tão complexas, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vou guardar elas para o YouTube, então. Quando estiver acabando o tempo aí, vocês me dão um toque aqui, eu vou falando e... Né? Beleza. Ô, Jonas, nós vamos passar aqui para o encerramento do nosso programa, porque ele tem 1 hora de duração, a gente está com 1h12, mas nós vamos, depois que a gente desligar aqui, já até avisando o pessoal, nós vamos entrar para uma entrevista no YouTube com o Jonas Mendes, tá?